Parabéns, meninos! Mais um vídeo no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, ativar o sininho e enviar para o seu amigo concurseiro que tem dificuldade em língua portuguesa. Pronome relativo é um conteúdo cobrado em todo e qualquer concurso. Pronome relativo, ele é um elemento de coesão, ele vai enxugar o texto. São 8 os pronomes relativos: que, quem, o qual, cujo, onde, como, quando e quando. Que é usado para coisa ou pessoa. Quem é usado só para pessoa. O qual é coisa ou pessoa. Cujo vai dar ideia de posse. Cujo e suas variações significa seu, suas, seus e suas. O onde dá ideia de lugar, a rua em que moro, onde moro, certo? Como vai dar ideia de modo, a maneira como ela me trata é de gentileza. Então, como ela me trata dá ideia de modo. Quando vai dar ideia de tempo e quanto, geralmente assim, tudo quanto você diz eu acredito. Geralmente vem com tudo, acompanhado de tudo ou de nada. Vale a pena conferir o seguinte: o qual, todas as vezes se você tiver dúvida se é ou não pronome relativo, você vai poder substituir por o qual, no qual e do qual, certo? Então é o seguinte: cujo, ele dá ideia de posse. O que você vai falar sobre o cujo? Ele não aceita artigo nem antes e nem depois. Então, o pai, com cuja filha falei, é meu amigo. Então, eu não posso falar com a cuja, não. Ele não aceita artigo nem antes e nem depois. Pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. Então, se você souber o que é um pronome relativo, se você identificar um pronome relativo, com certeza você não vai errar a classificação da oração, que só são 2. O que é restritiva? O que é um ambiente restrito? É de todo mundo ou só de alguns? Então, é de alguns, então é parte do todo, e ela virá sempre, sempre sem vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva é parte do todo e vem sem vírgula. A explicativa é o todo, é o óbvio e vem sempre com vírgula. Então, se eu disser, o homem que é mortal trabalha muito durante a vida. Então, o homem que é mortal. Ser mortal é característica do todo, então tem que vir entre vírgula. Certinho? Então, não se esqueçam desse detalhe. Então, identificou o pronome relativo, não erra. O antecedente do pronome relativo é substantivo equivalente. Ele introduz oração subordinada adjetiva. Só vai existir uma oração subordinada se tiver uma principal. Então, o pronome relativo, ele vai caracterizar, certo? A oração que ele introduz vai caracterizar um substantivo da oração principal. Então, pronome já está falando, é para o nome, é para substantivo. Então, o antecedente é substantivo ou equivalente. Se eu disser, quero que você seja feliz, está perto do verbo querer. Então, ele não é pronome relativo. Ele substitui o substantivo da oração principal. Ele enxuga o texto, é um elemento de coesão e tem função sintática. Dos conectivos, conjunção, pronome interrogativo, pronome advérbio interrogativo, o único que vai ter, o único conectivo que tem função sintática é o pronome relativo. Ele pode ser tudo na oração. E ele pode vir preposicionado. Você já viu questões de prova que fala de cujo, com cujo, de que, de quem? Como é que eu vou saber isso? É a regência do verbo. Ele pode vir preposicionado. Vamos resolver alguns exercícios em que vai facilitar a identificação do pronome relativo. Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Terá
realmente piada coruja? Será a mesma que piava 2 anos? Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Nas frases acima, o que aparece 6 vezes. Em 3 delas é pronome relativo. Quais? Então, na número 1, conheci que o antecedente é verbo, então não tem nenhuma possibilidade deste que ser pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante. Vale a pena conferir. A maioria dos ques que aparece ou é conjunção integrante ou é pronome relativo. Quando é conjunção integrante, eu posso substituir por isto. Conheci isto. A culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. Então, a culpa foi da vida agreste, a qual me deu uma alma agreste. Então, número 2 é pronome relativo. Para você testar, verifique se está falando 2 coisas sobre a vida agreste, sobre a vida. Então, a culpa foi dela, da vida agreste, e a vida agreste me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Quando você vir um o que sem acento, o o é pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Então, a 3 também é pronome relativo. Então, sobraram as letras D e a E. Procuro recordar aquilo qual dizíamos. O o é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo, e eles ficam em orações separadas. Porque pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Se introduz, ela vai ficar separada da OP. Terá realmente piada coruja? Será a mesma que piava, a mesma a qual piava 2 anos? Então, é pronome relativo. Esqueço que este que o antecedente é verbo, da número 5, o antecedente é verbo, então eu esqueço isto, então esse que é conjunção integrante. Esqueço isto e isto, porque tem um outro que, e tem uma conjunção e que é aditiva, então os 2 ques vão ter a mesma classificação morfológica e sintática. Não se esqueça, o e, termos iguais, classificação morfológica e sintática a mesma. Então, resposta letra D. Questão do ita. O número 2, deve ligar as orações do item 1, empregando corretamente o pronome relativo. O caminho era longo, o atalho do caminho era perigoso. Esta questão aqui que estamos trabalhando vai exigir pronome relativo cujo, que dá a ideia de posse, que significa seu, suas, seus e suas. O caminho era longo. O atalho do caminho, quer dizer que o atalho é do caminho, é o seu atalho, o atalho dele. Então, o caminho cujo atalho era perigoso, era longo. Tá correto. Esse cujo, olha, não se esqueça que o cujo ele vai ficar sempre entre 2 substantivos. Ele vai concordar em gênero e número com o substantivo que vem à frente dele. Então, o caminho é dono do atalho. Eu posso falar o caminho dele, o seu caminho. Tá correto. Letra B. O caminho era longo, o atalho do caminho era perigoso. Longo era o caminho cujo atalho era perigoso. Correto, só que ele colocou. O caminho é o sujeito, era é verbo de ligação e longo é um adjetivo na função de predicativo. Só inverteu, mas está correto. Letra C. São pessoas necessárias, com o auxílio delas sobreviverei. Então, sobreviverei com auxílio das pessoas, com seu auxílio. Então, são pessoas necessárias, cujo auxílio sobreviverei. Só que quem sobrevive, sobrevive com. Apareceu a preposição com, então ela vai ter que aparecer de novo. E quem exigiu isso aí é o verbo sobreviver, sobreviverei com. Então tá errada porque faltou o com. São pessoas necessárias, com cujo auxílio sobreviverei. Então, resposta, letra C. Vamos ver as outras. Era honorável figura o presidente. O presidente era honorável figura. De suas mãos recebi o prêmio. Recebi das suas mãos. Das mãos
dele. Então, é o pronome relativo cujo. O presidente de cujas mãos recebi, certo? Vocês perceberam aí que tem a preposição de cujas mãos, das mãos dele, das suas mãos. Tudo bem? Correto. A árvore era antiga. Pelos galhos dela passavam fios telefônicos. Esse dela está substituindo a árvore. Está dando ideia de posse dos seus galhos. Então, a árvore por cujos galhos fios telefônicos passavam era antiga. Corretíssimo. Viu aí que tem, pelos galhos, é por cujos galhos, porque eu não posso falar pelos cujo. Tudo bem? Ele não, lembrem-se de que cujas variações não aceita artigo, nem antes e nem depois. Vamos à última questão. Assinale o item em que não aparece pronome relativo. O que fazes não está correto. Olha o que sem acento. O é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Significa aquilo qual fazes não está correto. Aquilo, o que significa aquilo, que é o pronome demonstrativo, é o sujeito de não estar correto. Aquilo não está correto. E tu fazes aquilo. Então, esse fazes... sujeito é tu fazes. Tudo bem? Então, apareceu o pronome. Ele quer que não apareça, na alternativa em que não aparece pronome relativo. Letra B. A vida que levo não é fácil. A vida a qual levo não é fácil. Para você testar se é ou não pronome relativo, você vai fazer o seguinte. O antecedente dessa letra B aí, do que é pronome relativo, é a vida. Está substituindo. No lugar de dizer, a vida não é fácil, eu levo a vida. Então, para que não se repita a vida, que é um antecedente, coloca-se pronome relativo. Então, a vida a qual levo não é fácil. Vai separar a vida, que levo, não é fácil. Só a vida não pode ser oração, porque para ser oração tem que ter verbo. O caminho por que passei é um atalho. O caminho... verifique, eu estou dando duas informações, são duas informações sobre o caminho é um atalho e eu passei pelo caminho, então para não repetir o caminho usou-se o pronome relativo. Você perceberam que esse porquê é separado? Toda vez que eu falar pelo qual, são duas palavras, o por é preposição e o que é pronome relativo. O caminho pelo qual passei é um atalho. A oração principal, o caminho é um atalho e eu passei pelo caminho. Tá valendo, gente? Esse porquê é separado, porque são duas palavras, a preposição e o pronome relativo. Temos que trabalhar, letra D, temos que trabalhar os sábados. Quando você vir um que entre um verbo seguido de verbo do infinitivo, que é trabalhar, anote aí, grave para sempre. Esse que é preposição, significa temos de trabalhar ou temos que trabalhar. Então, a resposta é letra D, porque este que não é pronome relativo. Mesmo que você não soubesse que este que é uma preposição, ele jamais seria pronome relativo, porque está entre dois verbos. Não se esqueçam de que, para ser pronome relativo, o antecedente é substantivo. O show a que assisti estava lotado. São dadas duas informações sobre o show. Sim, o show estava lotado e eu assisti ao show. Este azinho que aparece antes desse pronome relativo é uma preposição que o verbo assistir exige. Então, separando, o show estava lotado, é a oração principal. Qual show? Aquele ao qual assisti. Pronome relativo. Então, o que não é pronome, o que não contém pronome relativo é a letra D. Tudo bem? Então, não se esqueçam. Se souber o que é um pronome relativo, você não errará nenhuma questão sobre oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Espero que tenham gostado.